dia 17 dos nossos 21 dias de conexão com a deusa, nesse movimento pela elevação da nossa frequência, pela expansão da nossa consciência. Hoje eu vou trazer uma experiência minha que eu vivenciei e falar sobre nutrição, sobre regeneração. Como que é para você? Do que você se nutre? Como você acha que deve ser e deve acontecer a regeneração do seu corpo, da sua vida? Como você nutre a sua alma? Será que a gente pode nutrir diferente a nossa alma do que o nosso corpo? Onde começa a nossa nutrição? Como se dá a nossa regeneração? Será que é possível isso em pouco tempo? Quantas perguntas, né? Mas é porque o assunto é bem amplo, bem amplo. E eu gosto muito desse assunto. A gente começa a ser nutrido aqui pelo nosso vínculo materno, através do nosso cordão umbilical. E todos os nutrientes que as nossas mães foram armazenando foram sendo também entregues através desse cordão para nós. E nós temos então uma memória também alimentar. E as emoções que a nossa mãe nutria quando estava gestando cada um de nós também passava etericamente para cada um de nós. E aí a gente visita um lugar que é a nossa criança. Lá, a nossa criança é a raiz de quase a totalidade do que a gente vivencia hoje como desequilíbrio em nós. Não estou aqui julgando, culpando mães. Eu também sou mãe. Cada uma de nós entregou o seu melhor na maternidade. Com certeza. O que de melhor a gente tinha, a gente colocou ali para gerar aquela vida. Recebemos das nossas mães o melhor que elas podiam nos dar para gerar a nossa vida. E olha onde a gente está hoje. Só que nós precisamos lidar com muitas emoções, com muitas formas de se alimentar pela nossa vida. E aí começam os desequilíbrios, começam as crenças, os padrões lá na nossa criança. A gente vai percebendo o mundo através dos olhos de quem está ao nosso redor. E não necessariamente sejam só os pais, né? Todas as pessoas que estão ao nosso redor naquele momento da nossa infância, até mais ou menos os 7 anos, eles estão construindo a forma como a gente vê também o mundo. Através deles. A gente vai construindo, né, vai agregando padrões, crenças que, né, vieram de lá para nossa vida. E aí, eu estava numa aula, num curso, minha experiência agora. E a gente
trabalha muito essa questão de criança interior, né? Seja com os clientes e conosco mesmo, porque primeiro a gente trabalha em nós para poder entender a situação da outra pessoa, né? A gente passa por uma situação e se capacita para ajudar a outra pessoa. E aí eu estava numa aula e eu estava super bem. E aí o professor falou assim: agora a gente vai visitar nossa criança. Ok. Eu tava de boa com a minha criança. Sério, gente, eu tava de boa com a minha criança. Adorando a minha criança naquele momento. Quando ele começou a falar, deu um certo desconforto, assim, algumas coisas que ele trazia. E aí, eu comecei a ficar um pouco mais, assim, na defensiva com algumas coisas. E aí ele disse assim: agora eu quero que vocês escolham uma parte do corpo de vocês para representar essa criança, a criança da infância de vocês. A primeira imagem que veio foi a minha barriga. Então era para a gente ficar com a primeira imagem, que representasse, né, era uma parte do corpo para representar a nossa infância. E eu coloquei então as minhas mãos na minha barriga. Gente, começou a dar um revertério aqui dentro. Começou a mexer com tudo. Instantaneamente. Na hora, eu pensei assim: tem coisa aqui. Tem coisa aqui. E aí ele foi conduzindo. Foi conduzindo. E veio um choro convulsivo. Eu não tinha consciência do que era. Eu não sabia por quê. Mas aquilo estava dentro de mim. E ele dizia assim: só permitam sentir o que vocês estão sentindo. Deixem que isso passe para vocês se aliviarem. Tu entende assim, ó, que tu não tem consciência do que tá rolando, mas ao mesmo tempo tu sabe que ali tem uma ferida, ou mais de uma ferida. E eu fui permitindo, através do choro e da dor, porque começou aquela dor no abdômen, e eu comecei a perceber que aquilo era uma transmutação. Para encurtar, no caso, a experiência, terminou ali a aula, ele deu a explicação, ele falou sobre aquilo ali, eu compreendi o que era, a dor continuava, eu precisei fazer um chá para mim tomar, para aliviar a dor física. Pensei, poxa, eu achei que tava tudo certo, tudo ok com a minha criança, né? Instantaneamente, quando eu tô ali, preparei o meu chá, fui tomar o meu chá e fiz exatamente essa pergunta, né? Fiz essa reflexão assim, eu achei que tava tudo bem com a minha criança. Instantaneamente. Aquele ser celestial que me acompanha. Se vamos curar até o fim. E aí aquilo assim, foi um silêncio de alma. E eu entendi exatamente o que tinha acontecido comigo. Inconscientemente, eu não sabia do que se tratava. Mas ali aconteceu uma regeneração. Se reorganizou algo dentro de mim. Algo que estava lá naquela criança. Que um dia sentiu, ouviu, observou algo e guardou. E se nutriu
exatamente dessa memória. E a regeneração, ela aconteceu dessa forma, através de uma ressignificação mais forte do entendimento de que algo inconsciente aconteceu, marcou e que naquele momento foi transmutado, transformado, ressignificado aqui dentro. Então eu contei essa experiência para vocês para que a gente compreenda a nutrição e a regeneração que a gente precisa e que a gente recebe, ela faz com que hoje a gente seja esse ser, com dores, com temores, com frustrações, mas também com uma capacidade incrível de se regenerar, com uma capacidade incrível para ser feliz, com uma capacidade incrível de sobreviver, de viver e sobreviver e viver, se refazer, se reorganizar. Mas a gente olha para a dor, a gente olha para o medo, para a insegurança, a gente não olha para tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. A gente não percebe ainda que essa tranqueira que existe dentro de nós é o que nos capacita para ser melhor e regenera o nosso ser, que nos torna capazes de ser feliz aqui. Porque a gente libera mais uma camada. Vamos curar até o fim, como esse ser trouxe. Então, quando a gente achar que não tem mais nada, pode surgir alguma coisa. Pode ser numa aula, numa meditação, ou num sonho, num desdobramento ali que a gente tá, e a gente acaba tendo contato com essa cura. E aí a gente, desobstruindo esses canais, a gente começa a se nutrir de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa, tanto na alimentação do físico, quanto na alimentação da alma. E eu percebi em mim várias coisas ali que vieram como uns toquezinhos de consciência na minha própria alimentação. Naquilo que eu preparo, como eu preparo. Aprendizado. A regeneração do nosso corpo acontece todos os dias. Cada vez que eu pensar em cuidar de mim, cuidar do meu ser, nutrir o meu ser, essa regeneração encontra um canal limpo para chegar. Estudos mostram que a cada 3 meses, 90 dias, nós somos um novo ser. Íntegros. Olha a capacidade que esse ser tem de se regenerar fisicamente. Então, emocionalmente, pode vir uma virada de chave assim, ó, uma meditação. Então, vamos para nossa prática. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e encontrar uma posição que seja confortável hoje para nós. Pode ser sentada, deitada. Os pés podem estar tocando o solo ou não. Pensa numa posição confortável.
Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. E agora, do centro do seu peito, você intenciona que se forme raios luminosos ao seu redor que saem do seu coração. Eles vão formar um escudo de proteção. Esse escudo de proteção envolve todo o seu corpo. Inspira, solta o ar, esse escudo cresce, envolve todo o ambiente que você está. Inspira, solta o ar. Permita agora convidar a sua criança para entrar nesse espaço seguro que se formou a partir do seu coração. Convide ela. Traga ela bem próximo a você agora. Perceba como ela está. Nesse momento ela está feliz, está triste, está brincando, está quieta. Como está a sua criança? Como é a visão dessa criança agora? Inspira, solta o ar. Você olha para ela agora com todo o amor que você tem no seu coração e que produziu toda essa energia luminosa. E diga para ela que você a ama. Diga para sua criança agora que está à sua frente que você a acolhe como um ser adulto, maduro e consciente. Dê as mãos para sua criança. Diga a ela, se você sentir, um pedido de desculpas por ter abandonado ela, não ter visto ela te chamar. Peça do fundo da sua alma, do seu coração, o perdão para essa criança. Envolva ela num abraço agora. Permita que ela se nutra do seu amor. Diga a ela que você a ama muito, que você vê ela e que ela pode se sentir segura e olhar para você com confiança e com amor. Mostre a ela como você é, em essência.
no que você se transformou, no adulto que você é agora. Abraça a sua criança mentalmente. Diga para você mesmo, para você mesmo: a gente deu certo. Apesar de tudo, do esquecimento, da desconexão, olha para mim. A gente deu certo. E agora nós podemos seguir juntas, conectadas, regeneradas e escolhendo se nutrir do melhor, daquilo que é mais profundo em nós, da nossa verdade. Que belo encontro! Um encontro marcante, cheio de significados para todos nós. Inspira profundamente e apenas deseje que essa energia te envolva durante o sono desta noite e que você possa se nutrir, se revitalizar do amor mais profundo e puro que a fonte criadora pode te entregar. Receba. Receba a sua cura. Você merece. E a sua criança também. Gratidão. Namastê.